Olá, pessoal. Aqui é o professor Demétrios. Eu sou professor do curso de graduação em Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organizações e regimes internacionais. E a primeira organização que a gente vai conversar hoje é a ONU. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para falar um pouquinho dessa organização internacional. Bom, então, dentro desse quadro, regimes e organizações internacionais, temos ONU, depois União Europeia, depois Bretton Woods. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o histórico dessa organização, da Organização das Nações Unidas. Aí passo a falar um pouquinho sobre os objetivos dela, alguns órgãos principais e um pouquinho a respeito das perspectivas futuras dessa organização. Bom, em relação ao histórico, acho que é importante observar que a ONU teve uma precursora, né? Existiu uma organização já criada para regular as relações entre os Estados lá em 1919. Então, logo após a Primeira Guerra Mundial, foi pensado, né, pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson que uma das soluções para evitar uma Segunda Guerra Mundial seria a criação de um órgão internacional que regulasse as relações entre os Estados. E esse órgão foi criado, então, com o Tratado de Versalhes, que foi assinado na França, entre as potências aí vencedoras e também derrotadas na Primeira Guerra Mundial, criando essa organização internacional que seria a Liga das Nações. A Liga das Nações tinha sede também na Europa, em Genebra, na Suíça, porém, ela não foi capaz de impedir a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Com isso, ao final da Segunda Guerra, os países, então, se reuniram, os aliados, os vencedores, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1945, finzinho da Segunda Guerra Mundial, e criaram a Organização das Nações Unidas. Então, esse é mais ou menos um pouquinho do histórico que levou à criação da ONU, aí na tentativa de impedir uma nova guerra mundial. E, como sabemos, até hoje não ocorreu uma terceira guerra mundial, então a ONU parece realmente ter corrigido as falhas da Liga das Nações, né? Uma delas, por exemplo, a não participação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tiveram a ideia da Liga, porém não participaram. Agora a ONU, inclusive, foi criada, né, em São Francisco, na Califórnia, em território americano, e também a sede da ONU principal fica em Nova York e também nos Estados Unidos. Então, agora, sim, os Estados Unidos, principal potência do planeta, tinham um papel importante na organização. Bom, quais eram os objetivos da ONU? Em grande medida, os mesmos da Liga, né? Alcançar a paz mundial e também a cooperação entre os países. Para isso, ela se baseava em alguns princípios. Dois bastante importantes que eu destaquei aqui são a proibição do uso da força nas relações internacionais, ou seja, não pode mais haver guerras e conflitos armados, com exceção de dois casos, né? Com exceção de legítima defesa, ou seja, se você for atacado, você pode reagir, ou autorização da própria ONU, do Conselho de Segurança, que é um dos órgãos dessa organização. E essas obrigações internacionais são válidas tanto para os membros da ONU, como para os não membros, ou seja, todos os países do mundo são obrigados a respeitar essa carta sob pena de sofrerem as sanções previstas nela. Bom, alguns órgãos importantes são a Assembleia Geral, composta por todos os membros da organização, que emite resoluções em geral recomendatórias, o Conselho de Segurança, composto por 15 países, vale a pena destacar, desses 15, 5 são permanentes, ou seja, tem assento vitalício, e 10 rodam de 2 em 2 anos, rotativos. Esses 5, acho que é importante saber que são os Estados Unidos, claro, na época a União Soviética, hoje em dia a Rússia, a China, a França e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Esses 5 países têm poder de veto no Conselho de Segurança, que é o órgão que autoriza o uso da força nas relações internacionais. Então, esses 5 países podem impedir a autorização do uso da força. O secretariado é um órgão importante porque ele executa as decisões tanto da Assembleia Geral como do Conselho de Segurança.
e é representado pelo secretário-geral, que é o chefe da organização, e atualmente Antônio Guterres, que é português, é o secretário-geral da ONU. E vale destacar também um outro órgão que não tem sede em Nova York, tem sede em Haia, na Holanda, a famosa Corte de Haia, que é a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão judiciário da organização. Bom, para a gente terminar esse panorama da ONU, vale a pena falar um pouquinho sobre o futuro, sobre a reforma da organização. Talvez ela seja reformada e está se pensando em um Conselho de Segurança com mais de 15 países e que também outros países tenham assento permanente, porém sem direito de veto. Existe um grupo de países chamado G4, do qual o Brasil faz parte, e que se apoiam como países que deveriam ter esses assentos permanentes. Então, o Brasil, a Alemanha, o Japão e a Índia. Então, esses países querem também ter assentos permanentes, porém sem o direito de veto, e apoiam um Conselho de Segurança ampliado e talvez alguns membros da África também, 2 membros da África para compor agora como membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, brevemente, essa foi minha apresentação sobre a ONU e espero que a gente tenha conseguido fazer um panorama geral dos pontos mais relevantes dessa organização.